sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, vamos fazer então a correção aí das 14 questões da nossa última videoaula, tá? Então eu vou acompanhar aí pelo livro de vocês, onde vai estar aí a maioria das respostas. E a gente vai discutindo as respostas. Vamos lá, as primeiras questões a gente perguntava quem que foi o Galileu e o Newton, né? A gente viu, quem prestou atenção no último videoaula aí, já entendeu, né? Já viu que foram dois cientistas, tá? Físicos. O Galileu, ele ocorreu aí, nasceu em 1564, sobreviveu até 1642, até recente, né? Ele não é tão antigo, mas foi um cientista muito famoso, pois ele iniciou aí um dos principais estudos no conceito da física, tá? Como está aí um pouco mais na página 186, né? Ele foi um notável cientista italiano lá de Pisa, fortemente caracterizado pela sua rebeldia intelectual a respeito das concepções do movimento propostas por Aristóteles. Aristóteles também bem mais antigo, né? Foi outro aí, não só físico também, mas naturalista. O pessoal naquela época estudava de tudo um pouquinho. Então, ele iniciou também, né, os estudos da física e aperfeiçoou. E o Newton chegou revolucionando, né? Que depois pegou as ideias aí do Galileu e foi aperfeiçoando, estudando mais a fundo e criou aí as 3 leis de Newton, tá? Que são utilizadas aí até hoje, tá? A primeira, segunda e terceira lei de Newton. Galileu e Newton foram físicos, cientistas que acrescentaram muito para a ciência mundial, tudo bem? Aí vocês podem colocar inclusive a data aí, né, de morte e falecimento do Galileu. A questão 3, 4 e 5 te perguntava sobre as leis de Newton. Vamos ver novamente? Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Turma, essas leis vão acompanhar vocês até o ensino médio, tá? Vocês vão acompanhar essas leis, nossa, independente se você quiser ser engenheiro, né? Se você for estudar algo próximo da física, vocês vão levar essas leis para o resto da vida, tá? Então é muito importante, tá? Saber, tanto que está até em negrito aí na página 186. Vamos lá então. A primeira lei de Newton, tá? É uma reafirmação do princípio de inércia proposto por Galileu. Então, a primeira lei de Newton fala sobre a inércia, tá? Segunda lei de Newton explica a maneira como o movimento é alterado pela ação de uma grandeza denominada força, que a gente vai falar também daqui a pouco, né? Grandeza vetorial é um tipo de força, tá? E a terceira lei, então, olha só, primeira lei, inércia. Segunda lei, a maneira com que o movimento pode ser alterado por uma grandeza vetorial que nós chamamos de força. A terceira lei de Newton descreve como se dá as interações entre os dois corpos. A terceira lei de Newton é a interação entre um corpo e um outro corpo que pode exercer aí a força para gerar um movimento. Sucinto, objetivo. Acabamos de descrever as 3 leis de Newton. Então foi aí as questões 3, 4 e 5. Questão 6 te perguntava o que é inércia, tá? Vamos lá ver o conceito bonitinho. Pessoal,
Olha só, se um corpo está isolado, parado, ou seja, afastado de qualquer outro corpo que o perturbe. Perturbar aí, no caso, está se referindo a exercer algum tipo de movimento. Uma garrafinha em cima da mesa. Tem alguma coisa ali que pode tirar ela em cima da mesa? Ela está parada, não tem algo que o perturbe. Uma bola em cima da mesa, tá? Um celular em cima da mesa. Ele vai permanecer em movimento desde que você não pegue aquilo dali e tire dele, ou então chuta ele, né? Uma bola no chão. Você pega uma bola, joga ela. Você exerceu uma força. Você pegou uma bola e jogou ela para o chão. Exerceu uma força, ela recebeu aquela força e vai percorrer, vai deslocar uma certa distância. Gastou aquela energia ali que ela acumulou, né? Quando você jogou ela. Ela parou. Ela está parada. Acabamos de falar da primeira lei, né? A inércia. Um corpo vai sempre permanecer, né, em movimento ou parado desde que alguém não perturbe ele. Então a bola parou, ela vai ficar parada até você chegar e chutar ela de novo. Ela necessita de uma nova força para gerar mais algum tipo de movimento, tá bom? Então, voltando um pouquinho. Se o corpo está isolado, ou seja, afastado de qualquer outro corpo que o perturbe, ele permanecerá em seu estado de movimento inicial, sem qualquer tipo de interação. A bola no chão vai ficar parada, sem exercer nenhum tipo de movimento, até você chegar e chutar ela de novo. Assim, caso ele estivesse inicialmente em repouso, tenderia a manter-se em repouso. Outro lado, caso o corpo estivesse em movimento, ele tenderia a continuar seu movimento em linha reta, sem alterar a sua velocidade. Então, fechamos aí, né, o que é inércia, definido lá na primeira lei. O que é um corpo na física? Tá? O que pode ser considerado um corpo quando a gente está estudando física? Renan, a gente está estudando física? Sim. Só que é um conteúdo dentro das ciências, que lá no ensino médio, né, vocês vão ter uma disciplina isolada. Estudar com uma profundidade muito maior, tá? Estudar de forma muito mais profunda. Em geral, quando nos referimos a materiais ou a substâncias utilizados no dia a dia, costumamos diferenciá-los por seus nomes, como ferro, ouro, madeira, água, álcool. Porém, quando nos referimos a quantidades limitadas de materiais ou de substâncias, estamos nos referindo a corpos, como por exemplo, uma barra de ferro, um bloco de gelo, um cabo de madeira, um galão de água. São porções limitadas dos materiais, portanto, corpos, tá? Corpo ou objeto é o termo utilizado para se referir a uma quantidade limitada de material ou substâncias. Corpos podem se movimentar, também podem ser chamados de corpos móveis. Então é tudo aquilo que é aquele material que a gente pode pegar, tá? E pode adquirir aí também movimento. É o que a gente vai chamar de corpo móvel. Então, não confundir. Corpo, quando a gente está nesse novo conteúdo, não vai se referir aí a um corpo, lá na anatomia, corpo humano. Não. Uma garrafinha de água pode ser um corpo. Questão 8. O que pode provocar um movimento? Fácil demais, a gente falou bastante sobre isso na última videoaula, né? Lembra quando eu disse movimento, força, força, movimento? Leu movimento, lembrou de força? Leu força, lembrou de movimento? Então, o que pode provocar sempre movimento é força, tá bom? Questão 9. Esse aí tinha que pensar um pouquinho, né? Relembrar aí. O que são fenômenos naturais? O que é um fenômeno natural, pessoal? São fenômenos que podem e acontecem na natureza, tá?
podem acontecer e são comuns no ambiente natural. Trovão, né? Sons, força sempre acontece, né? É um processo que existe na natureza. Eletricidade na hora dos raios, né? Descargas elétricas liberando eletricidade também é um fenômeno natural, tá? Então, fenômenos naturais, o que são? Eventos, fenômenos que acontecem na natureza, não são criadas pelo homem, tá? O homem pode exercer? Sim, tá? O homem pode fazer, mas o homem só aprendeu a fazer porque observou na natureza. A própria eletricidade, os raios, né? Nada mais, nada menos que eletricidade, tá? O trovão é o ruído, né? Ali há eletricidade. O homem observou isso, né? E por vários estudos começou a produzi-lo. Outro fenômeno natural, fogo, também é um fenômeno natural, ou seja, que acontece na natureza. O ser humano observa esses fenômenos naturais que acontecem na natureza e podem aí aprender, né, a produzi-lo, né, de modo que ele se beneficia disso, tá? Como hoje a gente não precisa nem citar o quanto que a eletricidade e o fogo é importante para nós, tá? Então vamos lá, questão 10. O que pode ser considerado força na física? O que é força? A gente falou um pouquinho lá no nosso livro, né? É um tipo de grandeza, tá, pessoal? Opa, voltando um pouquinho, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? A força pode ser considerada uma grandeza e vetorial, porque ela vai ter sempre uma direção. Quando a gente está jogando futebol, você recebe a bola, você já sabe onde você vai chutar. Ou seja, o vetor, eu vou chutar ela lá na frente, porque tem um outro companheiro lá, meu lá, sozinho esperando a bola. Então você exerce a força, uma grandeza vetorial, vetor, a direção. Não vou mandar nessa direção não, que o meu amigo está marcado. Eu vou mandar ele vou mandar essa bola, vou chutar ela, vou exercer essa força para uma outra direção. Só que tem que ser com uma intensidade muito maior, porque ele está mais distante, e um outro vetor, uma outra direção. Então vou exercer uma força enorme aqui, ó, para chegar lá no meu amigo lateral, que está lá no lateral e está sozinho. Deu para sacar? Então, força na física é uma grandeza, tá? E pode ser considerada grandeza vetorial, porque vai ter sempre uma direção. Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais na outra videoaula, tá? Questão 11 aí, ó, já respondendo de cara aí, ó, acabamos de falar também, né? Muito simples. O que são consideradas as grandezas vetoriais? Né? Podemos citar a força. É uma grandeza vetorial, relacionada sempre com o movimento, né, claro, e direção. Não só na bola de futebol, pessoal. Pensa aí numa bola de vôlei também, mesmo exemplo. Você recebe a bola e, de acordo com a posição que você está, né, na quadra, você vai direcionar aquela bola para o campo adversário. Se você está próximo da rede, você vai bater a bola direto para o chão, alterando o vetor, a direção, tá? E se você estiver mais distante, você vai ter que jogar ela mais próximo da rede, né? Evitando que ela caia. Então a gente vai entender um pouquinho mais dessas grandezas vetoriais, tá? Relacionando a movimentos sempre nas próximas videoaulas. Então, força, respondendo a questão, é um tipo de grandeza vetorial. Questão 12, novamente falando da inércia. O que é o princípio de inércia? Vamos voltar lá no livro para ver de novo. Aqui, ó, página 186.
Aqui, ó, tá até de marronzinho claro, né? Mas podemos resumir todo este texto falando: inércia, um corpo em movimento tende a manter em movimento, um corpo parado tende a permanecer parado. Simplesmente, pessoal, a frase é essa, tá? Para a gente não confundir, tudo bem? Respondendo aí, então a questão 12 e a questão 13. Cite um exemplo que ocorre no nosso cotidiano. De que, Renan? De inércia. Vejam só, você está dentro do carro, você está em movimento, não é? A inércia não diz, está parado, tende a ficar parado, está andando, tende a ficar andando, movimento, tende a ficar em movimento. Então, olha só, você está dentro do carro, você está em movimento, você está parado, né? Mas você está dentro de um carro que está em movimento, tá? Então, por mais que seu corpo está parado, você está em movimento, sim. Acontece algum imprevisto, passa um cachorro correndo na frente do carro, o motorista pega e breca, né? Freia de última hora. Você vai lá na frente, perigoso até machucar, né? Dependendo da freada. Mas princípio de inércia, acabamos de entender o que é inércia, tá? A gente está dentro de um ônibus, o motorista dá aquela freada brusca, é perigoso até cair, machucar. Por quê? Seu corpo estava em movimento, eu estava parado, Renan. Sim, você estava parado, só que você estava dentro do ônibus que estava a uma certa velocidade, em movimento. Então, seu corpo tende a permanecer em movimento, tá? Explicando aí o princípio de inércia, citando um exemplo aí também, já de cara, de inércia no nosso dia a dia, tá bom? E o crash test, pessoal, tá? Um exemplo muito interessante também, está lá na nossa apostila, no nosso livro, né? Aí, ó, na página 187, são testes, né, que várias montadoras, empresas de carro utilizam para avaliar a segurança do carro, do automóvel, tá? E é muito interessante porque eles utilizam força e movimento para avaliar, né? Olha só, por meio do crash teste de impacto aplicado em automóveis, as montadoras avaliam durante o choque o quanto e como as forças interferem na deformação do automóvel, tá? É muito interessante o teste. Pessoal, fechamos então a nossa correção. Espero que tenha sido produtivo. Aí, para finalizar a nossa aula, uma imagem real do Sol, muito interessante, não é mesmo? Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.